Leitura do livro Sabedoria, Eu Clamo por Ela, um devocional diário sobre o livro de Provérbios com a autora Márcia Barros e prefácio de Helena Tanuri. Primeiro dia. Comece pela obediência. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Provérbios 1, 23. Antes de iniciar a leitura do nosso primeiro devocional, quero te convidar a ler o capítulo 1 de Provérbios. Vamos lá? O livro de Provérbios é um guia prático de sabedoria. Antes de continuar ouvindo aqui a leitura do primeiro capítulo, leia Provérbios 1 primeiro, depois volta aqui e continua ouvindo o áudio. Pois abrange praticamente todos os aspectos da vida. O livro de Provérbios. Ele contempla tanto os aspectos da natureza humana, como a conduta básica de uma pessoa íntegra e o relacionamento adequado entre o homem e Deus. Parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Não sabemos exatamente como ou onde foi escrito, mas acredita-se que a sua redação foi realizada durante o reinado de Salomão em Jerusalém, entre 1015 a.C. e 975 anos a.C. Gostaria de começar com uma pergunta, que será de grande relevância para entendermos o livro de Provérbios em totalidade. O que é o temor? Em primeiro lugar, ter o temor de Deus é respeitar o poder e a sua santidade. Acrescento que quem teme a Deus quer agradá-lo. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta, escolhendo fazer sempre o que é certo. Por esse motivo, temer a Deus é uma atitude sábia. Veja o que relata o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. No capítulo 1 de Provérbios, que é o que a gente está lendo esse mês, vamos entender a importância da obediência, pois é através dela que receberemos o espírito de sabedoria e passamos a conhecer os segredos do coração de Deus. O Senhor se revelará a nós como resultado de nossa obediência. A sabedoria de Deus é diferente da compreendida pelos padrões humanos, pois ela é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3,17. Querida mulher, gostaria de relembrá-la que quando amamos profundamente alguma coisa, também a desejamos e fazemos de tudo para tê-la conosco. Do mesmo modo, assim também acontece com a obediência e a sabedoria. Houve uma época com minha vida onde eu constantemente falava sobre honrar e ser submissa ao meu esposo. No entanto, muitas vezes percebia que estava orando e pedindo coisas ao Senhor que não estavam relacionadas ao meu casamento ou com a minha família, mas sim com coisas pessoais. Parecia que a oração não era respondida e nem sequer passava do teto. Entenda que o primeiro chamado de Deus para os seus filhos é a obediência. Podemos fazer muitas coisas que por si só são até consideradas como boas e assim acharmos que estamos impressionando a Deus e as pessoas. Porém, o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando estamos obedecendo os seus princípios. Não adianta ser assíduo na igreja se você murmura o dia inteiro. Misericórdia. Paulo, na carta de Tessalonicenses, escreve que devemos ser agradecidos em todas as ocasiões. Pouco vale sermos enxergadas como uma bênção no mundo de fora, se por outro lado somos intragáveis e negligentes na nossa própria casa. Meu Deus. Veja o que diz a Bíblia sobre isso. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. E abrindo aqui um comentário, né? Quando está falando aqui de cuidar, né, dos seus, especialmente dos da própria casa,
não é só no cuidado de lavar, de passar, de fazer comida, cuidar das coisas, né? Mas é no trato mesmo. E é o que eu tenho orado, pedindo ao Senhor me ajudar no trato a ser bênção dentro de casa, né? Para os nossos, porque é muito fácil lá fora, né? Mas quem convive com a gente no dia bom e no dia mau é que sabe o que se passa realmente, né? Então é nesses momentos que ainda mais a gente precisa se agarrar à fé e ser o melhor que puder, né? Independente do que estamos sentindo. Continuando. A verdade é que o Espírito Santo me ensinou de uma forma muito doce que eu precisava obedecer, pois de fato não estava honrando meu esposo. Às vezes eu dizia que sim, que eu honrava e me submetia, mas dentro do meu coração eu não fazia isso. Todavia, o Senhor corrigiu a minha rota e me ensinou sobre a real obediência. O Senhor diz que se nós obedecermos aos seus caminhos, preceitos e ensinamentos, nos será dado o espírito de sabedoria. Ele mesmo se revelará a nós e permitirá que conheçamos os seus pensamentos, como lemos em Provérbios 1:23. Mais do que realizar grandes coisas para Deus, como cantar, pregar para milhões de pessoas, ser conhecida, ter projeção, o Senhor te chama para obedecê-lo. Ele diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Uau! Você sabia que a obediência é uma prova de amor a Deus? Observe o que diz a palavra de Deus. Em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus nos ensina um amor doador, perdoador, um amor que não espera nada em troca. Por isso, o Evangelho de Cristo é loucura para o mundo. Não é isso que somos instruídos a fazer. Pelo contrário, o que mais ouvimos é que temos o direito de sermos felizes, que não devemos levar desaforo para casa. Entenda que a nossa maior vitória acontecerá quando, enfim, entendermos que quando se perde é que se ganha. Aleluia. Como diz uma canção de Heloísa Rosa, é na contramão do mundo, fora dos padrões desse século. Perceba o quanto a sabedoria está ligada à sua obediência a Deus, pois trata-se de uma busca constante e parte do princípio de um desejo. A desobediência nos leva a caminhos de morte. Sempre enfrentaremos as consequências das nossas decisões. Em Provérbios 1:31, lemos que comeremos do fruto da nossa conduta e nos fartaremos das nossas próprias maquinações. Em outra versão, está escrito assim: comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, das próprias escolhas, né? Essa relação evidencia que quando descobrimos os princípios de Deus, teremos consequências desastrosas. Quando descumprimos, não descobrimos. Corrigindo aqui. Essa relação evidencia que quando descumprimos os princípios de Deus, teremos consequências desastrosas. Mas, por outro lado, a obediência nos colocará em lugar de honra. Portanto, deseje ser sábia. Deseje ser sábia. Busque e peça a Deus essa sabedoria. O Senhor mesmo nos diz para pedirmos, pois Ele nos dará abundantemente. Basta você crer. Não tenha medo de obedecer. Quando confiamos em alguém, temos a tranquilidade em fazer o que ela nos pede. Da mesma forma, te convido a buscar mais a Deus. Quanto mais você se relacionar com Ele, tanto mais entenderá e desfrutará da sua decisão de ser uma mulher obediente. Agora, faz uma pausa aqui esse áudio, esse vídeo, e pega uma caneta, um caderno, para poder anotar as perguntas e responder aí para você mesmo, com você e Deus. Tá escrito assim: responda a você mesmo. A pergunta: você tem dificuldades para obedecer à voz de Deus? Sim, não ou às vezes? Anota aí a pergunta e as opções para depois responder. Não precisa responder agora, né? Mas tira um momento para isso. Como você se comporta ao obedecer à voz de Deus quando Ele te pede algo? Sua confiança em Deus te leva a obedecê-lo de forma irrestrita? Você obedece de qualquer maneira, de qualquer forma, ou fica questionando e fica avaliando se obedece ou não? É essa a pergunta, né? Sim
não ou às vezes. Anota aí essas 3 perguntas e assim que finalizar aqui vai responder, né? Já aproveita esse momento, já falar com Deus, pensar bem, responder, não responder de forma automática e rápida, porque assim a gente vai conseguir identificar, né? Como que estamos sendo, como que está a nossa obediência, só obedece quando agrada, né? Ou obedece inteiramente, gostando ou não, chateando ou não, gostando do não de Deus ou do caminho que Deus está direcionando ou não, mas pelo temor, pelo amor ao Senhor, obedecer a Ele, confiando que a vontade dEle é melhor. Então vamos orar? Pai, assim posso te chamar. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, fidelidade comigo. Como é bom saber que está me ouvindo nessa hora. Eu te peço, Senhor, que eu tenha um coração pronto a te obedecer, sem questionar, sem hesitar. Que as minhas atitudes revelem o quanto eu te amo e o quanto eu te obedeço. Me ajude a permanecer fiel a ti e te honrar em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém.